Números, capítulo de número 16. Nós vamos ler um trecho grande aqui das Escrituras, então nós vamos pular alguns versículos, eu vou orientando para você aqui conforme a leitura vai seguindo, amém? Enquanto você abre a sua Bíblia em Números, capítulo 16, o título da mensagem de hoje é: por que você se prostra? Ou por qual motivo você se prostra? Já começa com essa pergunta no seu coração, amém? Números, capítulo de número 16, diz o seguinte: Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isto. Peguem incensários, você, Corá e todo o seu grupo. Ponham brasas nos incensários amanhã. Coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Moisés disse também a Corá: agora escutem, filhos de Levi. Será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você. E agora vocês buscam também o sacerdócio? Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que é ele, para que estejam murmurando contra ele? Agora vamos para o verso 18. Assim, pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas nele, sobre as brasas colocaram incenso e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se do meio desta congregação, e eu os consumirei em um momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem, ficarás indignado contra toda a congregação? O Senhor respondeu a Moisés: fale a toda esta congregação dizendo: afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas desses homens perversos, e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. E então Moisés disse: nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Se esses homens morrerem, como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os engolir com tudo que eles têm,
e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Verso 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro, e eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: saiam do meio dessa congregação, e eu a consumirei no momento. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Moisés disse a Arão: pegue seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, e vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Arão pegou o incensário, como Moisés lhe havia falado, e correu para o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés, à porta da tenda do encontro, e cessou a praga. Amém? Essa semana, enquanto meditava sobre o que o Senhor gostaria que fosse compartilhado aqui hoje, me veio esse texto na mente e no coração. E me veio essa seguinte pergunta: por qual motivo nós temos nos prostrado diante de Deus? E essa posição de se prostrar diante do Senhor, de cair com o rosto em terra, ela pode parecer comum dentro da vida da igreja, ainda mais de uma igreja como a nossa, que é uma igreja que ora, uma igreja que constantemente te encoraja e me encoraja a uma vida de oração. Então nós vemos constantemente pessoas prostradas, com o rosto em terra, diante do Senhor. E nós nos prostramos por muitos motivos. Para colocar os nossos pedidos diante de Deus, para clamar por algo específico, para adorar. Mas neste episódio da vida de Moisés, eu creio que existem verdades, existem lições, que o Senhor deseja nos ensinar hoje, sobre uma vida de intimidade e maturidade com Deus diferenciada. Uma forma de prostrar-se diante de Deus, motivos pelos quais ele se prostrava diante do Senhor, que podem sim servir de exemplo para a minha vida, para a sua vida, para a nossa caminhada espiritual, para que possamos crescer em maturidade espiritual. Mas antes disso eu preciso te dar um contexto sobre tudo o que aconteceu e o que nós lemos aqui. O contexto aqui do livro de Números, que aliás o nome desse livro na Bíblia hebraica é muito mais legal, não é Números, o título original tem a ver com uma aventura na natureza selvagem, algo do tipo assim, bem mais emocionante. Mas no livro de Números, eles estão tendo essa aventura no deserto, vamos dizer assim, essa jornada, vários desafios, e chega o momento de entrar em Canaã, na terra prometida, a terra que Deus havia prometido para o seu povo. E o povo de Israel, o povo judeu, já tinha visto Deus realizar grandes maravilhas, milagres através da vida de Moisés. Poxa, eles viram o Mar Vermelho se abrindo, eles atravessaram, eles viram o exército de Faraó sendo tomado pelas águas. O maná do Senhor caiu do céu. Até mesmo quando eles murmuraram contra Deus, as codornizes Deus enviou. A água não lhes faltou. Grandes sinais eles viram. E no momento que chega a hora de entrar na terra prometida, eles enviam então os espias, e dos 12 enviados, 10 dão um relatório totalmente desanimador e contrário à entrada do povo. Eles tiveram medo diante daquilo que eles perceberam, viram naquele momento de espionagem.
Já dois, Josué e Calebe, homens de Deus, deram um relatório positivo, cheio de fé, cheio de esperança. Porém, o povo não quis seguir essas palavras de fé e de esperança. Então, dentro desse contexto, o povo diz que não vai entrar. Moisés repreende o povo e mostra que eles estão desobedecendo as palavras do Senhor. Eles não estão confiando em Deus. E aí Deus manifesta a sua glória de forma poderosa. O povo treme na base. E aí eles fazem aquele movimento do remorso. Errei, fiz errado. E aí eles falam: não, Moisés, a gente falou isso, mas não liga não. A gente vai invadir Canaã. Eles vão lá. Moisés fala: não sigam em frente, porque Deus não está com vocês. E acontece o que? Eles vão, dão com a cara no muro, perdem as batalhas. E aí então nós entramos dentro desse contexto, desse capítulo 16. Nós temos um povo derrotado. Nós temos nesse contexto um povo que está rebelde, derrotado, desanimado. Eles tentaram invadir, não conseguiram. Eles estão cansados. Eles estão totalmente sem norte, sem direção. A rebeldia tomou conta do coração deles. Você percebe dentro do povo de Israel um povo completamente desestabilizado. E não só isso. Você percebe dentro do povo de Israel um povo que estava tomando as suas decisões com base na lógica e no raciocínio humano. Tipo assim, Deus falou para eu entrar, eu dei mancada, eu vou tentar agora na força do meu braço. Quantas vezes eu e você não fazemos isso também? Quantas vezes eu e você tentamos viver a nossa vida espiritual com base no raciocínio e na lógica humana? Nós fazemos as nossas contas, somamos as nossas habilidades, as nossas técnicas, as nossas capacidades, e aí tomamos decisões de acordo com apenas planejamentos. É justamente isso que o povo de Israel estava fazendo, tomando decisões com base só na lógica, nas suas capacidades, no seu raciocínio. E a partir disso, alguns do povo de Israel começam a se rebelar. Corá, Datã e Abirão. E perceba, meu irmão, minha irmã, quando você olha o discurso deles, o discurso ele não é de todo errado. Ele fala: olha, essa congregação ela é santa, somos filhos do Senhor. E muitas vezes nós também somos enredados e enganados pelo nosso próprio coração com verdades. Corá, Datã e Abirão, eles se levantam, cheios de rebeldia. Eles queriam a liderança, eles queriam o sacerdócio, eles queriam mais. O que Deus havia dado a eles não era suficiente para eles. Eles queriam mais honra, mais poder, mais glória. Eles queriam ocupar um cargo que Deus não os havia chamado a ocupar. E é diante desse cenário de rebeldia que muitos outros começam também a se rebelar. E temos então essas situações que nós lemos hoje aqui, aonde Moisés, por 3 vezes, cai com o rosto em terra. Mas afinal de contas, o que fazia com que Moisés se prostrasse sobre o seu rosto? Primeira verdade que eu quero deixar ao seu coração é que Moisés se prostrou, pois temia a Deus. Temor do Senhor. Esse é o primeiro motivo pelo qual Moisés lança o seu rosto em terra. Temor a Deus. Moisés, ele era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Aliás, Deus, o próprio Deus, disse aos irmãos de Moisés, certa feita, para que não desafiassem ou não falassem mal do seu servo, pois com Moisés ele falava face a face. Ou seja, se tem alguém, meu irmão, que podia falar que tinha intimidade com Deus, era Moisés. Moisés chegou a pedir para Deus para que visse o seu rosto, a sua glória. E Deus falou: Moisés, não posso fazer isso, porque se eu fizer isso vai ser fulminado aqui. Então você se esconde ali, eu vou passar só com a minha bondade. Você vai ver só minhas costas ali, uma parte da minha glória. Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus.
Só que olha que interessante, meu irmão, minha irmã. Intimidade com Deus não significa falta de temor a Deus. Apesar de Moisés ser um homem cheio de intimidade com Deus, ele tinha temor do Senhor e temor ao Senhor. Se assim como Moisés, nós também tivéssemos noção da grandeza, da majestade, do poder, da glória de Deus, nós compreenderíamos essa verdade que eu vou dizer a seguir. Essa frase é de um teólogo contemporâneo, professor do Novo Testamento, chamado Simon Kistemaker. Ele fala: a verdade é que os seres humanos são incapazes de encarar a majestade divina. Os pecadores se prostram e reconhecem a presença da impecabilidade. Ou seja, diante da revelação do divino, a nossa reação natural deve ser prostrar-se ao Senhor. Você pode ver que as manifestações divinas no decorrer das Escrituras geram esse tipo de reação. Isaías, quando tem uma revelação da glória do Senhor, ele cai como se fosse morto. João também. Você vê Paulo, quando ele teve encontro com Cristo naquela estrada, ele cai ao chão. Diante da santidade, do poder, da glória de Deus, a nossa reação natural é nos prostrarmos. É por isso que a Bíblia fala que haverá o dia onde todo joelho se prostrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque Ele há de manifestar a sua glória. E quando Ele manifestar a sua glória, a reação natural, até mesmo daqueles que não professam fé no Senhor, vai ser joelhos dobrados. Moisés se prostra por conta disso. Apesar de ter intimidade com Deus, ele se prostra, porque ele tem temor do Senhor. E a palavra nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e conhecer o santo é ter entendimento. Provérbios 9 e 10. Essa é uma verdade que as Escrituras nos ensinam. Mas como é triste, meu irmão, minha irmã, olharmos hoje, muitas vezes, vemos que muitos de nós perdemos a noção sobre temor ao Senhor. Parece que nós perdemos a noção da grandeza de Deus, do poder do nosso Deus. Eu não estou falando que você tem que ter medo de Deus, mas como diria o próprio Charles Finney, que também é um pregador e professor, ele fala: existem dois tipos de medo. Existe aquele temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que se baseia no amor. E há também um temor servil, que é um mero pavor do mal, e é puramente egoísta. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre um temor ao Senhor, que é com base no amor. Você ama ao Senhor, reconhece o seu poder, a sua glória, a sua divindade. Você entende que Deus, Ele é aquele que é o totalmente outro. Ele é aquele que é elevado, glorioso. E o seu coração se enche de temor. Porém, nós vivemos numa época onde Deus tem sido zombado nas mídias sociais, nas redes sociais. Muitas vezes nós não temos reação nenhuma a isso. Às vezes nós vemos pessoas falando mal do Senhor, ou mal da igreja de Cristo na nossa cara, mas nós não apresentamos reação nenhuma. Nós não clamamos a Deus, nós não nos prostramos em temor, nada sai da nossa boca. Nós estamos completamente anestesiados. E eu não estou nem falando aqui, não estou nem entrando no mérito da falta de temor ao Senhor, que muitas vezes permeia a igreja moderna, e aqui igreja moderna, digo a igreja como um todo, que é aquela falta de temor do Senhor, que nós tratamos o Senhor como se fosse o nosso amiguinho da escola, ou o nosso Papai Noel cósmico, entendeu? Eu nem estou entrando nesse mérito, que é algo que a igreja de Cristo precisa acordar também. Eu estou entrando no mérito de temor ao Senhor diante de uma situação de total blasfêmia. A reação de Moisés ao cair com o rosto em terra, porque ele sabia que a hora que aquele povo levantou a boca em rebeldia, ele sabia que Deus teria ira contra aquilo, sentiria ira santa contra aquilo, e é por isso que Moisés cai com o rosto em terra. Será que eu e você, meu irmão, minha irmã, temos caído com o rosto em terra em situações como essa?
temos clamado ao Senhor por isso. Esse é o motivo que mostra a maturidade de Moisés na vida espiritual. Tem até um exemplo que eu vi recentemente. Nós temos um grupo no WhatsApp dos pastores e líderes da juventude, e recentemente nós estávamos comentando sobre um trecho de um podcast cristão, onde um rapaz lá, um pastor, estava comentando uma experiência de uma outra igreja, que era uma igreja que tentava alcançar os jovens e os adolescentes, e nessa tentativa eles, vamos dizer assim, se hipermodernizaram, vou colocar assim dessa forma. E este homem citava nesse podcast que, num dado momento no culto, estava lotado assim de adolescentes, e aí no momento em que estava tendo as dancinhas do TikTok, as músicas que eles conheciam, os adolescentes estavam conectados, comentando, dançando, participando. A hora que subia uma banda para tocar um louvor, ou a hora que subia um pregador para ministrar a palavra, esses adolescentes se desconectavam, viravam uns para os outros, começavam a comer alguma coisa, conversar sobre outro assunto, totalmente desconectados, sem temor àquilo que estava acontecendo. Nós como igreja precisamos acordar para isso. Será que nós também não estamos fazendo a mesma coisa na nossa vida espiritual? Talvez não descaradamente, virando para o lado, comendo alguma coisa aqui, mas às vezes totalmente desconectados, apenas de corpo presente. Nós somos chamados a prestar culto ao Senhor nessa noite, amém? Nós somos chamados a manifestar temor ao Senhor também. Nós somos chamados a chegar aqui com o coração quebrantado e falar: Pai, eu preciso do Senhor. Pai, eu reconheço a Tua santidade. Pai, eu quero Te adorar porque eu preciso disso. Porque o Senhor é digno de ser adorado. É para isso que nós somos chamados. Como igreja nós precisamos acordar para esse fato. Precisamos nos prostrar em temor ao Senhor. Afinal de contas, meu irmão, minha irmã, quem não teme ao Senhor vive e age como um tolo. Vou repetir. Quem não teme ao Senhor vive e age como um tolo. Talvez muitas situações da nossa caminhada espiritual nós não experimentaríamos se realmente temêssemos ao Senhor, tivéssemos noção da grandeza e da glória dEle. Trataríamos de forma diferente. Quem sabe até nos dedicaríamos mais em alguns aspectos, entregaríamos mais. Quem sabe até nos prostraríamos mais, buscaríamos quebrantar o nosso coração de uma forma mais intensa perante o Senhor, reconhecendo a Sua majestade, reconhecendo a Sua glória, reconhecendo o Seu poder. Quem sabe eu e você não nos indignaríamos mais com algumas situações que nós vemos. Quem sabe nós não nos posicionaríamos mais, seja nas redes sociais, ou seja no nosso discurso, no nosso ambiente de trabalho, na nossa faculdade. Mas fato é que eu e você, meu irmão, minha irmã, somos chamados a olhar para Moisés e aprender com esse exemplo. Precisamos também jogar o nosso rosto em terra, por temor ao Senhor. Mas não foi apenas por isso que Moisés se prostrou. A segunda verdade, eu quero deixar ao seu coração, é que Moisés se prostrou, pois dependia de Deus para obter uma resposta. Moisés tinha total dependência de Deus. Presta atenção, se você olhar a história de Moisés, você vai perceber que Moisés não respondia ao povo enquanto não consultasse o Senhor. Era uma praxe de Moisés. E eu não sei se você já parou para pensar nisso que eu vou comentar agora, mas lembre-se que nós estamos falando de Moisés, o homem que pelos judeus é considerado o maior profeta da história. Nós estamos falando de Moisés, o homem que foi educado pelos maiores mestres da época, dentro do palácio de Faraó. Foi educado no mais alto nível. Devia ser um homem de extrema inteligência. Nós estamos falando de Moisés, homem que foi chamado por Deus para ser o resgatador do povo, o libertador do povo. Homem que tinha intimidade com Deus a ponto de vê-lo face a face. Então eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas se existe alguém que poderia ter uma resposta pronta na ponta da língua, é Moisés. Se existe alguém que podia bater no peito e falar: eu tenho capacidade para resolver esta situação aqui, vou dar uma resposta para você, era Moisés. Mas justamente esse homem, o mais preparado, mais capacitado, o chamado, ungido,
ele não respondia o povo enquanto não consultasse a Deus. Isso mexe muito comigo, muito. Sabe por quê? Quando eu comecei o ministério pastoral, que não faz muito tempo, estou aprendendo, mas quando eu comecei, eu tinha essa neura de quando alguém entrasse no meu gabinete pastoral ali, que eu tinha que dar uma resposta para essa pessoa. Entendeu? A pessoa chegava com um problema, eu tinha que ter a resposta. Porque antes, quando eu não era pastor, eu sempre tinha alguém para passar a bomba, né? Aí quando você é ordenado pastor, você não tem mais ninguém para passar a bomba. A história é na sua mão mesmo. E eu tinha essa neura de sempre querer dar a resposta, isso me consumia. E eu nem sabia disso, eu não percebia isso. E aí um dia de uma conversa informal com o pastor Hermes, nem sei se ele se lembra disso. Nós estávamos numa conversa informal, eu nem falei isso para ele. Do nada, ele virou para mim e falou assim, ele tinha tido um atendimento difícil na ocasião, e ele falou assim, nossa, cara, tem momentos na caminhada pastoral onde a gente chega ali e a gente nem tem o que falar para a pessoa. É só olhar para a pessoa e falar assim, eu vou chorar com você, eu vou orar com você. E aquilo veio como um soco no meu peito na hora. Porque eu fiquei tipo assim, o que eu estava na cabeça, né? Achar que eu vou ter uma resposta para os questionamentos de todo mundo que entrar aqui. Não vou ter. Não vou. Então, a vida de Moisés e essa atitude de Moisés mexeu muito comigo quando eu olhei para isso. Porque Moisés era um cara muito mais capacitado do que eu e ele não procurava ter respostas prontas. Ele não tentava achar soluções fáceis a partir das suas habilidades. Não, Moisés recorria ao Senhor, ele se prostrava diante de Deus. Apesar de Moisés ser quem ele era, ele demonstra para nós, hoje, que nenhuma capacidade, nenhum talento pessoal supera o direcionamento de Deus. Nada. Guarda essa frase no seu coração agora. O homem capaz pode elaborar boas respostas, mas só Deus nos dá respostas que geram vida. Só Deus. Você pode escolher, meu irmão, minha irmã, como você quer viver a sua vida espiritual. Se você quer viver com base nas suas habilidades, com base na sua técnica, com base no seu talento, com boas respostas. Ou se você quer viver o sobrenatural de Deus para a sua vida. Ou se você quer viver o direcionamento de Deus para a sua vida. Ou se você quer viver respostas que geram vida. Diante da rebeldia de Corá, a primeira reação de Moisés foi se prostrar. Independência também do Senhor. Qual tem sido a nossa primeira reação diante dos problemas da vida? Qual tem sido a nossa primeira reação diante dos questionamentos da nossa história? Qual tem sido a nossa primeira reação quando não sabemos direito o que fazer? Será que nos prostramos, buscamos o Senhor? Ou será que nos apoiamos apenas na nossa habilidade para achar a melhor solução? E tem mais um detalhe, o texto ele não fala por quanto tempo Moisés ficou prostrado nessa primeira ocasião. Não fala, só fala que ele se prostrou e que em algum momento ele deu uma resposta para Corá. E isso me ensina outra lição aqui. Nós precisamos aprender a aguardar a resposta de Deus. Nós precisamos aprender a orar, buscar no Senhor e aguardar a resposta de Deus. Ou seja, diferentemente do povo de Israel que saiu do Egito querendo resolver tudo na força do braço, Moisés persiste buscando em Deus a solução para as coisas e aguarda a resposta do Senhor. O mesmo teólogo que eu citei ali em cima, o Simon, ele diz: quanto mais fraco, tanto mais forte a operação do poder de Cristo por meio dele. Jesus quer usá-lo como mensageiro que não vem em suas próprias forças, mas que reconhece sua dependência completa no Senhor. É isso que Deus deseja fazer na nossa vida. Você quer ser uma pessoa, um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, usado como instrumento poderoso que manifesta a glória de Deus? Olhe para Moisés nesse exemplo, aprenda com ele, dependa do Senhor, para que ele te dê direcionamentos. Mas existe mais um motivo pelo qual Moisés
se prostrou. E essa é a terceira verdade. Moisés se prostrou para interceder por um povo pecador. Isso também mexe muito comigo. O verso 15 fala: então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não atentes para a oferta deles, não tirei deles nem um só jumento, e não fiz mal nenhum a eles. E aí no verso 20, o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se do meio dessa congregação, e eu os consumirei no momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra toda a congregação? Eu não li o verso 15 na primeira leitura que nós fizemos, mas aqui, logo após a rebeldia de Corá, Moisés chamou Corá para uma conversa. Corá não quis ir, altivo, orgulhoso, cheio de si, falou que não responderia ao chamado de Moisés. E ainda acusou Moisés de fazer com que aquele povo sofresse. Ele acusa Moisés por todos os problemas e males que aquele povo estava experimentando por conta da desobediência deles. Ou seja, nós temos aqui um cenário onde Moisés estava irado. Moisés ficou bravo com isso. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que eu e você também ficaríamos. Sabe por quê? Moisés estava irado porque estava sendo perseguido. Moisés estava sendo mal falado, e Moisés estava sendo acusado injustamente por um povo que ele se dedicou tanto para cuidar, por um povo que ele derramou tanto amor, um povo que ele derramou tanto tempo. E é engraçado como na nossa vida parece que é a mesma coisa, né? Parece que as pessoas que a gente mais derrama tempo, atenção e cuidado são aquelas que nos machucam, muitas vezes. Essa era a situação de Moisés. Ele estava irado por conta disso. E ainda por cima, o próprio Deus fala para Moisés: Moisés, você está certo. Sai de perto desse povo, que eu vou consumir todo mundo. E Deus já havia dado uma palavra para Moisés: outra hora, sai de perto desse povo, vou consumir eles, e de você farei uma nova nação. Mas olha isso, irmãos. Quantos de nós, num cenário desse, aonde somos injustamente acusados, perseguidos, se Deus falasse: se afasta deles que eu vou consumir, quantos de nós não nos afastamos e falamos assim: queima mesmo, Jesus, pega ele, puxa o pé dele de noite, abre a terra, engole ele agora, né? Tem gente que quando chega na eleição manda Jesus levar um monte de gente, né? Nós somos pavio curto. A gente quer morte, sangue, violência, fogo caindo do céu. Nós queremos sobre o outro. Quando é para a gente quer misericórdia. Mas sobre o outro, a gente quer que venha fogo do céu, que Deus leve, que Deus faça alguma coisa, alguma atrocidade com essa pessoa. Mas eu sou muito impactado por aquilo que Moisés faz, porque Moisés estava irado com aquele povo, mas quando Deus fala: se afasta que eu vou consumir, Moisés se prostra. Moisés se prostra e clama misericórdia por aquele povo. Isso é muito, muito bonito. Porque quando Moisés se prostra nessa situação e clama por aquele povo, sabe o que Moisés estava fazendo, meu irmão, minha irmã? Moisés era uma sombra que apontava para Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nós também não merecíamos. Nós merecíamos a condenação eterna, morte eterna. Mas Jesus Cristo clamou por nós. Por mais que até mesmo aqueles que estavam crucificando Jesus o blasfemaram, bateram em seu rosto, cuspiram na sua face, Jesus permaneceu. Jesus podia ter descido da cruz, meu irmão, minha irmã. Ele escolheu não descer da cruz, por amor. Moisés, quando ele se prostra e clama a misericórdia por um povo que não merecia, Moisés já estava apontando para Jesus. E Moisés mostra para mim e para você um exemplo de vida cristã madura.
que não é tomada pelas emoções, pela ira e pelo desejo de vingança, mas que reconhece que foi alcançado com amor e misericórdia e agora olha para o próximo com amor. Mesmo quando o próximo gospe na sua cara, te acusa, enfia a faca nas suas costas. É isso que é orar pelos seus inimigos, que a Bíblia fala. Moisés fez isso. Quando Moisés faz isso, ele nos lembra de Jesus. Pois como diz a própria palavra de Deus em Romanos 8, 28, você não precisa abrir, eu vou ler para você, mas eu gostaria que você ouvisse essa palavra agora, e deixasse ela entrar no teu coração, deixasse ela tomar o teu ser, que você pudesse regozijar diante do Senhor, por causa dessa verdade. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Abre teus ouvidos agora. É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada, nada nos separará do amor de Jesus. A palavra fala, meu irmão, minha irmã, que Jesus Cristo intercede por mim e por você. Quando Moisés faz isso, quando ele se prostra perante o Senhor e clama por um povo que não merecia, ele nos mostra o que Jesus faria numa escala muito maior. E Jesus faz por nós hoje, e você também é chamado a fazer por outro. Aqui está um bom motivo, meu irmão, minha irmã, para nós dobrarmos os nossos joelhos perante o Senhor, por amor àqueles que não merecem, para orar por quem nos ofende, para clamar por um pecador perdido. Eu quero encerrar. Eu e você nessa noite, nós somos encorajados a olhar para Moisés e crescer em maturidade. Deus nos chama a uma intimidade com Ele, uma intimidade que faça com que o nosso rosto caia por terra, por motivos talvez diferentes dos atuais. E eu não estou falando aqui, meu irmão, que você não pode orar pelos seus pedidos pessoais, você deve. O que Moisés faz aqui através desse texto nessa noite é nos convidar a uma vida cristã mais madura, a orar por motivos diferentes, a clamar ao Senhor por motivos diferentes, motivos que um homem e uma mulher maduros no Senhor fazem. Tem uma frase de E.M. Bounds, um homem que é um ministro metodista. Ele escreveu 11 livros na sua vida. Dos 11 livros que esse homem escreveu, 9 são sobre oração. Você vê que o cara gostava mesmo de oração. E nessa frase ele diz: homens de oração são os vice-regentes de Deus. Eles fazem o seu trabalho e executam os seus planos. Essa frase parece demais da conta, mas aprove ao Senhor usar a nossa vida para que a obra avançasse. Aprove ao Senhor usar a minha vida e a sua vida para que através da oração coisas sobrenaturais acontecessem, de tal forma que se não orássemos, elas não se dão. O problema é que parece que nós esquecemos disso. Esquecemos que através da oração, do prostrar-se diante do Senhor, nós temos uma audiência com aquele que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E nós podemos colocar diante dele não apenas nossos pedidos,
mas quem sabe a vida de alguém que precisa. Quem sabe a melhor resposta para você dar para alguém que te ofendeu, meu irmão, além do perdão, é claro, é orar pela vida dessa pessoa, pedir para que Deus o alcance, pedir para que essa pessoa seja transformada por Jesus Cristo. É através da oração, é através de se prostrar-se diante do Senhor, que Deus deseja usar a sua vida de forma poderosa. Esse é um convite, meu irmão, minha irmã, para vivermos uma vida cristã madura. Por que você se prostra? Por qual motivo você tem se prostrado perante o Senhor?